Nossa, mas é um desafio tremendo isso, porque a exigência de vida hoje é gigantesca, como você tão bem colocou, e você foi felicíssima na sua definição. A exigência de vida ela é gigantesca sob vários aspectos. E aí, Rita, como é que a gente administra isso, né? Porque nós temos esse arrependimento que não podíamos, não deveríamos ter trabalhado tanto e valorizar o que mais temos de precioso, que é o tempo de vida. Haja desafio para administrar isso, porque nós temos que trabalhar, nós temos que nos educar, é uma série de providências. As coisas materiais, as providências materiais ocupam um tempo considerável do nosso dia, de providências materiais mesmo, até cuidar do corpo propriamente dito, além da atividade de dedicação profissional e outras. O próprio cuidado com o corpo exige muito tempo. Eis aí um desafio, e mesmo assim, isso causa um arrependimento lá na frente. Eu gostaria de colocar uma palavra que eu acho que ela ajuda a gente a mapear um pouco isso, que é excesso. Quando a gente fala de excesso, é onde a gente começa. Eu vi até que uma pessoa, eu não gravei o nome, colocou sobre o medo, né? Que É o o meu medo segundo. é uma forma também de proteção, né? Eu entendo que o nosso medo, em sentido genérico, é o que nos mantém vivos, a partir que o desapego e os nossos medos nos torna vulneráveis. Então, eu vejo que a questão do equilíbrio, né? E do excesso, porque quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, tá? Oriunda de um patriarcado, onde até pouco tempo atrás o homem saía, né? E ele tinha que manter a família, a mulher cuidava dos filhos. Hoje a mulher, para se sentir valorizada, para se sentir pertencente, ela também precisa trabalhar, e isso é ótimo, porque isso torna a nossa vida mais dinâmica, é muito gostoso poder ter esses dois ângulos de visão, né, sobre a vida, porque a mulher tem um ângulo diferente do homem e quando a gente se junta, dá uma dinâmica muito interessante. Então, eu vejo que o trabalho, ele é muito importante na nossa vida, porque ele nos coloca de pé, ele nos dá força de realização, ele nos ajuda também, né, a concretizar muitos sonhos, porque se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não viajo, eu não exploro as coisas que eu tenho vontade de explorar, então o trabalho, ele é importante. Eu aprendi há muito tempo atrás fazer esse jogo de palavras, né? Quem está no comando, tá? Então, eu posso ter um trabalho, eu posso trabalhar, eu devo trabalhar, mas o trabalho não pode me ter. Eu posso ter o medo não pode me ter. Eu posso ter o prazer, mas o prazer não pode me ter. Ou seja, tudo aquilo que me toma, que me possui, eu já não estou mais no comando. Quando eu falo eu estou falando eu maior aqui agora, tá? Eu estou falando de um eu essencial. Então, a mesma coisa a gente pode falar aqui sobre todas as emoções, né? Então, é um desafio? É um desafio. E como que a gente observa isso? Aí nós podemos tocar um pouquinho num aspecto que eu acho que a gente esbarra na doença. O que é a doença, né? Se a gente partir do pressuposto oriental, né, a medicina chinesa fala que a doença é a energia estagnada. Tá? Então, sempre que a gente estagna algo, a gente corta o fluxo. Então, se a gente parar para entender que quando algo não vai bem na nossa vida porque está num descompasso, né? Eu gosto muito desse exemplo da gangorra, né? A gangorra, para ter graça para os dois lados, os dois têm que estar conseguindo equilibrar, porque se um ficar muito embaixo e o outro ficar muito em cima, perdeu a graça da brincadeira, né? Então, não tem, você tem que estar o tempo todo encontrando a medida certa. Essa é uma outra frase que eu uso muito. Qual a medida certa? Então, o trabalho, ele é muito importante, mas tem que ter a medida certa. Você tem que conseguir equilibrar com as outras saúdes, né? Que é o terceiro, então eu já vou engatar, já vou colocar qual é o terceiro arrependimento aqui, né? Eu gostaria de ter tido a coragem de ter expressado os meus sentimentos. Porque às vezes a gente fica tão, né, obcecado com as obrigações, com pagar as contas, né, com
atender aquilo que a gente chamaria, que é a performance do papel que você tem que exercer, seja profissional. Hoje eu atendo pessoas que começam a trabalhar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 21 horas, 22 horas, ela tem que responder e-mail, porque construir uma agenda para ela, onde ela tem agora online, né? A pessoa está trabalhando de casa, ela tem reunião de hora a hora, tá? E ela não tem um espaço na agenda para poder dar conta daquilo que é os bastidores do trabalho. Então, fica essa cobrança subliminar, né, de que a pessoa tem que dar o 200%, não é mais o 100%, né? Então, eu vejo que essa necessidade que a gente tem de perceber o quanto que nós não estamos nem mesmo acessando quais são as nossas emoções. Eu pego, às vezes, situações onde a pessoa já está tendo, né, já está somatizando, o corpo já começa a dar sinais, né, de estresse. Quando o corpo começa a dar sinal, porque você já não escutou. Você já não escutou uma ansiedade, você já não escutou um medo, você já não escutou uma raiva. É uma raiva do chefe, é uma raiva do cliente, é uma raiva... Enfim, a gente sente raiva, embora a gente tenha sido criado para afogar essas emoções inferiores, a gente sente. Não tem como, você engole uma invasão de espaço uma vez, 2, 3, chega num ponto que aquilo começa a doer, né? Então, eu vejo que não conseguir expressar os sentimentos é não conseguir reconhecer qual é o teu limite em todas as relações. Então, no trabalho, estou usando o exemplo aqui do trabalho, porque eu fiz o link com aqui, a gente precisa ganhar espaço para trazer isso para dentro das empresas, das organizações, das relações profissionais, né? E nós precisamos também abrir espaço dentro da nossa família. Eu atendo uma mãe, né, de 3 filhinhos, e é tão bonito ela mostrar como que ela se relaciona com esses filhos, né? O espaço que ela encontra, apesar de ser professora, de ter o momento da aula dela, né, enfim, dela cumprir com o papel dela, como ela consegue equilibrar, né, com o tempo de poder sentar no chão com os filhos para poder escutar como foi o dia de cada um, como foi a experiência de cada um. Então, isso vai muito de cada um. É óbvio que nós temos inúmeras formas de se posicionar na vida. Existe o mais introvertido, o mais extrovertido. Existe a pessoa que tem muito mais fluidez com criança, outros nem tanto. Mas eu acho que o grande ponto apesar das minhas dificuldades, às vezes, em expressar a emoção, eu tenho conseguido, pelo menos, ser autêntico comigo? Né? Ou eu tenho simplesmente ignorado tudo isso que eu tenho recebido da vida, né? Ou externalizado isso na vida. Então, eu acho que depois que a gente está na reta final, vai ficar o que a gente deixou de falar, vai ficar o que a gente deixou de expressar como sentimento e emoção, tá? Como eu disse, nem todo mundo é romântico e tem que ser, né? A gente não tem que ter a mesma maneira de dizer eu te amo. Eu posso dizer eu te amo de muitas formas. Né? Eu posso simplesmente ser presente, olho no olho, e é uma maneira de eu expressar que eu estou presente com a pessoa e que aquela pessoa é importante para mim. O ponto é quando eu sou engolida pelo processo, né, do viver, esse processo que é imposto para nós, e eu não percebo, né? Eu não percebo aquilo que está em déficit para mim. Muito bom, Rita, muito bom ouvir uma explicação tão clara sobre esse terceiro grande arrependimento, né? Não ter expresso meus sentimentos. Essa falta de expressão do sentimento, ela nos afoga, né? Nos afoga interiormente, porque a gente vai guardando, como você se referiu à raiva aí, e são tantos outros sentimentos, decepção, contrariedade, é tanta coisa que aparece. Tristeza, né? O homem não chora. Você já pensou que quantos anos a gente vive, né? Os homens estão sofrendo com isso, né? A gente percebe isso dentro do consultório. Quantos homens estão sofrendo porque não aprenderam a expressar os sentimentos? E eles sentem. Né? Então, muitas vezes são colocados numa sociedade que tem que mostrar uma masculinidade exagerada, e, na verdade, a gente ser mais sensível não deixa de ser masculino, né? Então, é só um exemplo, né? Porque realmente é um dos aspectos que a gente sente na sociedade que foi deixado de lado.
Ô, Márcia, e nesses 3 primeiros arrependimentos que foram apresentados por vocês, faltam 2 ainda,